O sol ardia tão forte que parecia querer apagar todas as cores do mundo. O sertão se estendia até onde a vista alcançava, numa imensidão de terra rachada, arbustos retorcidos e um silêncio que só era quebrado pelo farfalhar seco do vento. Era um deserto brasileiro áspero e teimoso, que não oferecia sombra nem perdão. Ali, cada passo exigia coragem menos ou desespero. Foi nesse cenário que Mateo avançou montado em seu cavalo baio, o corpo curvado, como se carregasse nos ombros mais do que poeira e calor. E carregava mesmo. O cowboy era um homem de poucas palavras, mas de muitos fantasmas. Trazia no olhar um cansaço antigo, daqueles que não nascem de noites mal dormidas, mas de escolhas que machucam a alma. A barba por fazer o chapéu gasto e as botas cobertas de areia não o diferenciavam de tantos outros viajantes do sertão. O que o tornava singular era a maneira como observava o horizonte. Sempre desconfiado, sempre calculando rotas de fuga, como se o tempo todo esperasse que algo ou alguém menos surgisse das sombras para cobrá-lo pelo passado. Amarrado ao lombo do cavalo, protegido por lona grossa e cordas reforçadas, seguia o objeto que o mantinha vivo. Ele aceitara sem fazer perguntas. Talvez por lealdade, talvez por culpa, talvez porque no fundo ansiava por redenção. Não era exatamente fé que moveu seu cavalo naquela direção, mas a necessidade urgente de água, descanso e, se tivesse sorte, alguns minutos de silêncio, sem tiros ecoando atrás dele. O convento era pequeno, isolado, cercado por mandacarus altos que pareciam vigiar qualquer aproximação. Mateo desmontou devagar, sentindo o peso dos dias de fuga no corpo inteiro. Bateu no portão com as costas da mão. 3 toques secos. E esperou. O vento passou, levando um redemoinho de poeira. Então, passos leves ecoaram do outro lado. A porta se abriu apenas o suficiente para mostrar um par de olhos atentos. Pois não? Perguntou uma voz feminina, contida, mas firme. A freira empurrou o portão por completo. Era jovem, talvez 30 anos. O hábito cinza lhe caía com a elegância de quem anda sem pressa. Helena, ele descobriria em alguns segundos. Tinha o tipo de olhar que examinava mais do que a aparência menos. Ela parecia enxergar intenções. Boa tarde, disse Mateo, tirando o chapéu num gesto de respeito quase automático. Preciso de água, e talvez de um canto para descansar o cavalo. Ela franziu a testa. O convento não costuma receber viajantes armados, senhor. O cowboy seguiu o olhar dela até o coldre na sua cintura. Não fez menção de esconder nada. Não costumo pedir hospitalidade, respondeu, seco. Mas a estrada está longa demais para orgulho. Helena sustentou o silêncio por alguns segundos, ponderando. Mateo não apartou o olhar. Não parecia intimidado, mas também não dava impressão de ameaça. Era só exausto e carregado de intenções não declaradas. Entre, disse ela por fim, abrindo passagem, mas mantenha a arma guardada. Este lugar é sagrado. Mateo entrou, guiando o cavalo até o pequeno pátio. Observou as outras freiras cuidando do jardim, algumas lavando roupas em bacias de barro. Todas o fitavam como se ele fosse um animal selvagem que havia escapado de um cercado. Helena trouxe uma moringa de água, estendeu para ele. Pode beber, mas quero saber
O que o traz até aqui? Mateu bebeu devagar, sentindo a garganta reviver antes de responder. Sede, cansaço. Só isso. Mentira menos, disse ela, com surpreendente firmeza. Homens não aparecem assim, do nada, no sertão. E nunca com esse olhar. Ele ergueu uma sobrancelha. Que olhar? O de quem está fugindo de alguma coisa. Ou de alguém. Mateu recolocou o chapéu, respirando fundo. Irmã, não vim trazer problema para vocês. Só queria umas horas de paz, depois eu sigo. E se o problema vier atrás de você até aqui? Rebateu ela. O cowboy desviou o olhar por apenas um instante, suficiente para que ela percebesse a verdade silenciosa. Ele estava sendo seguido, e aquele encontro, tenso como areia prestes a desmoronar, seria apenas o começo de tudo o que viria. A noite caiu rápido sobre o convento, espalhando sombras longas que se esticavam pelo pátio, como dedos silenciosos. O vento trouxe consigo o cheiro da terra seca e o farfalhar das folhas mortas menos. Mas também algo mais, uma sensação inquietante que fez Mateu erguer a cabeça e apertar os olhos. Ele sabia que não estava sozinho. Do lado de fora, no escuro do sertão, homens circulavam como espectros. Não eram ladrões comuns. Eram caçadores experientes, impiedosos, guiados por interesses que iam muito além da ganância. E vinham atrás dele por causa da carga que trazia. Um pacote aparentemente simples, mas de valor vital para muitos e mortal para os que queriam desviá-lo. Ené quanto isso, Helena trancava as portas do convento e observava Mateu com um olhar que misturava apreensão e curiosidade. Ela sempre soubera que aquele homem trazia consigo perigo, mas nunca imaginara que fosse algo tão próximo. Eles vão nos encontrar, disse ela, sua voz firme, mas trêmula pelo medo contido. Posso sentir. Você deveria ir embora agora. Mateu encarou o rosto dela iluminado pela luz suave de uma vela. A decisão não era fácil. Fugir significaria abandonar não apenas o convento, mas as freiras que ali moravam. Pessoas inocentes, que nada tinham a ver com sua vida de erros e perseguições. Permanecer significava atrair os homens diretamente para o sagrado, transformar aquele refúgio em campo de batalha. Não posso, respondeu ele, a voz rouca. Se eu sair, eles vão atrás de mim, e não vão parar antes de conseguir o que querem. Helena respirou fundo, tentando controlar o medo que subia do peito. Sabia que sua vida estava ligada à escolha dele, mas também sentia a responsabilidade de proteger suas irmãs. E se eles machucarem alguém aqui? Perguntou, a preocupação pesando em cada palavra. Eu não posso permitir isso, Mateu. Este lugar é sagrado. Ele desviou o olhar para o chão, lembrando-se da estrada interminável, das noites de fuga, da culpa que carregava como uma armadura invisível. Durante anos, evitara qualquer envolvimento que pudesse machucar outros. Mas agora não havia saída. Precisava decidir se confiaria em Helena e no convento, ou se arriscaria a fuga sozinho, levando o perigo consigo. Então, ficaremos aqui, disse ele, finalmente. Mas só porque você insiste. Helena assentiu, sentindo uma mistura de alívio e tensão. Sabia que cada minuto poderia ser o último de paz, antes do confronto. Mateu começou a andar pelo pátio, traçando com os pés na terra sinais que só ele poderia entender. Estava preparando-se, avaliando pontos de fuga, possíveis emboscadas, estratégias silenciosas para proteger não apenas a si mesmo, mas também aquelas mulheres indefesas. Qual é o pacote? Perguntou Helena, quebrando o silêncio. Ele hesitou. Nunca gostara de revelar detalhes, mas agora compreendia que a verdade podia ser a diferença entre vida e morte. Remédios, disse ele, a voz baixa, roubados de um depósito que os vendia para quem não precisava. Eu ia entregar a comunidades que não tinham nada, mas alguns homens não querem que chegue lá. Querem que eu fale. O olhar de Helena mudou. Não era só medo agora, era indignação. A carga, algo aparentemente simples, representava esperança e vida. E se a entregassem,
Muitas pessoas sofreriam desnecessariamente, então vamos proteger isso juntos. Disse ela, firme. Não posso deixar você fazer isso sozinho. E não posso deixar que machuquem ninguém aqui. Mateu olhou para a jovem freira. Havia uma determinação nela que ele não esperava. Alguém disposto a enfrentar medo e regras em nome do que era certo. Tudo bem menos, respondeu ele. Mas você precisa entender. Isso vai ser perigoso. Mais do que tudo que já enfrentou. Helena assentiu, sem hesitar. Então vamos fazer o que precisa ser feito. A lua começou a se erguer no céu do sertão, iluminando o convento com uma luz prateada e fria. Lá fora, os passos dos homens aproximavam-se silenciosos, certos de que a caça estava prestes a começar. Dentro, Mateu e Helena preparavam-se para o que viria, sabendo que cada escolha, cada movimento, poderia ser a diferença entre sobrevivência e destruição. O silêncio do convento era pesado, carregado de expectativa, de tensão moral, de medo e coragem, entrelaçados. E naquele instante, em que o deserto parecia respirar junto com eles, Mateu sentiu que talvez, pela primeira vez em anos, não precisaria enfrentar o perigo sozinho. Quando a noite se aprofundou no convento, Helena retirou-se para a pequena capela de paredes brancas e janelas estreitas. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo sussurro do vento que passava pelas frestas das portas. Ela se ajoelhou diante do altar, os cruçados olhos fechados, buscando nas orações respostas que não vinham. Senhor, por que me colocou aqui? Murmurou, a voz quase engolida pela escuridão. Por que me trouxe este homem? Mateu. Apenas o nome dele provocava uma inquietação que ela não sabia nomear. Não era medo, nem repulsa, nem curiosidade comum. Era algo mais profundo. Uma sensação de perturbação e fascínio ao mesmo tempo. Como se enxergasse nele um reflexo de suas próprias feridas. Enquanto rezava, memórias do passado afloraram. Antes do convento, Helena tivera uma vida marcada por perdas e desamparo. Lembrava-se do rosto da mãe, sorridente e cansado, pouco antes de adoecer. Lembrava-se do irmão mais velho, partido cedo demais, vítima de uma violência sem sentido. Lembrava-se das ruas secas de sua infância, dos gritos que ecoavam noite adentro, das noites em que a solidão parecia abrocá-la mais firme que qualquer pessoa viva. Ela se refugiara, na fé buscando abrigo, um lugar seguro, onde pudesse curar as cicatrizes invisíveis. O convento oferecia regras, silêncio e disciplina, mas também exigia renúncia. Renunciar aos desejos, às dúvidas, às paixões. Por anos, Helena aceitou esse fardo convencendo-se de que a paz verdadeira vinha apenas da entrega completa à vocação. Mas Mateu era diferente. Ele não pedia nada, e ainda assim, ocupava cada canto de seus pensamentos. Havia algo nele que a atraía e a perturbava. Algo que desafiava o equilíbrio que ela havia construído com tanto cuidado. Seu olhar cansado, suas mãos marcadas, a maneira como carregava a culpa como se fosse parte de si. Tudo lembrava Helena de que a vida podia ferir, mas também de que a coragem e a determinação existiam em lugares inesperados. Ela abriu os olhos e encarou a vela que tremia diante do altar, refletindo sua própria inquietação. Sentiu que não podia simplesmente ignorar o cowboy. Tampouco podia se deixar guiar apenas pela razão ou pelos votos que jurara cumprir. Ele era uma presença que desafiava o que ela acreditava ser seguro, uma força que despertava emoções que ela tentara enterrar. Helena percebeu então que, de algum modo inexplicável, estava conectada a ele. Não como um sentimento superficial, mas como se reconhecesse em Mateu uma dor igual à sua, menos a mesma solidão, a mesma necessidade de redenção. Ela sentiu empatia, uma compaixão que ia além da compaixão religiosa, tocando algo mais humano, mais urgente. Como posso proteger alguém que me faz sentir assim? Sussurrou, quase para si mesma. Como posso continuar fiel à minha vocação e ainda assim permitir que ele me desperte essa inquietação? A abelha trêmea
e o silêncio do convento parecia escutar cada palavra não dita. Helena sabia que o perigo se aproximava, que a vida de Mateo dependia de decisões rápidas e precisas, e que talvez seu papel ali não fosse apenas de espectadora. Sua fé e seus princípios agora se entrelaçavam com a coragem, a empatia e a vulnerabilidade. E isso a deixava em conflito como nunca antes. Ela se levantou, respiração profunda, mãos ainda trêmulas. Sentiu que precisava escolher: ignorar os sentimentos despertados por Mateo, ou aceitar que aquele homem, com todos os seus erros e cicatrizes, poderia ensinar-lhe algo que nem o convento, nem os livros sagrados jamais haviam ensinado. Enquanto caminhava de volta para o quarto que compartilharia com as outras freiras, Helena percebeu que não havia respostas fáceis, mas havia decisão, e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se viva, consciente de que a fé nem sempre significa evitar a dor. Às vezes significa enfrentá-la ao lado de quem precisa de você, mesmo quando tudo em você quer se proteger. Mateo dormia no pátio, exausto, mas vigilante. Helena observou o cowboy por um momento, e um pensamento silencioso se formou. Talvez, juntos, pudessem enfrentar não apenas os homens que os caçavam, mas também os próprios fantasmas que carregavam dentro de si. O vento bateu nas janelas, trazendo o cheiro da terra seca, e ela percebeu que a noite seria longa menos, e que pela primeira vez em anos, estaria pronta para enfrentá-la. A noite caiu pesada sobre o convento de Santa Luzia, trazendo consigo um silêncio que parecia frágil demais para suportar o que se aproximava. Mateo permanece acordado, sentado sobre o cavalo no pátio, olhos atentos ao movimento das sombras que dançavam entre os mandacarus e as árvores retorcidas. Cada estalo de galho seco fazia seu corpo reagir antes mesmo de compreender o som. Ele sabia que eles estavam próximos. E então vieram. Um estrondo de madeira quebrando anunciou a chegada dos bandidos. Eles surgiram do escuro, figuras ameaçadoras, cercando o portão principal e avançando com a confiança de quem conhece o medo dos outros, mas não o seu próprio. Eram homens armados, de rosto duro, olhos frios, guiados por interesses que não admitiriam derrota. Mateo, gritou o líder, voz cheia de desprezo, entrega a carga, ou vamos derrubar este convento e tudo que você ama aqui. Mateo ergueu a arma, mantendo-se firme. Seu coração batia acelerado, mas a mão não tremia. Ele não podia permitir que os bandidos machucassem as freiras. Precisava afastá-los, ganhar tempo, criar uma linha de defesa improvisada. Vocês não vão machucar ninguém menos, disse, firme, tentando soar mais seguro do que se sentia. Saiam daqui. Os homens riram, zombeteiros, e avançaram. O confronto começou com tiros e gritos, ecos que se misturavam ao som do vento e da terra seca sendo levantada em nuvens de poeira. Mateo se movia rápido, calculando cada passo, cada disparo, protegendo-se, e ao mesmo tempo mantendo distância das freiras que se escondiam atrás de pilares e muros. Dentro do convento, Helena segurava o próprio medo e respirava fundo. Sabia que a situação era crítica, mas não podia apenas observar. Cada tiro que ecoava no pátio era uma lembrança do que estava em jogo. Não só a vida de Mateo, mas a de todas aquelas mulheres, inocentes, e a carga que ele tentava proteger. No momento mais crítico, um dos bandidos conseguiu ultrapassar a linha de defesa improvisada. Avançava com faca em punho, mirando Mateo pelas costas. Helena reagiu antes que pudesse pensar. Agarrou uma barra de madeira caída e correu em direção ao invasor, derrubando-o com força suficiente para desviá-lo do cowboy. O impacto fez o homem gemer e recuar, surpresa evidente em seu rosto. Helena, gritou Mateo, mas o alívio tomou o lugar do susto. Ele aproveitou o momento e neutralizou o líder do grupo, derrubando-o no chão com precisão. Os bandidos restantes recuaram, percebendo que a vantagem que tinham desaparecera. Alguns fugiram para o mato, outros se dispersaram em silêncio, derrotados pela estratégia improvisada e pela determinação dos dois. Quando o silêncio finalmente voltou ao convento,
Uma visão desoladora se revelou. Partes do muro haviam sido destruídas. Pedaços de telha e madeira espalhados pelo pátio. O jardim devastado. A quietude que antes acalmava agora trazia consigo um peso de destruição e perda. Mateu olhou ao redor, respirando com dificuldade, observando cada canto do convento. Finalmente, voltou-se para Helena. Você está bem? Perguntou, genuinamente preocupado. Sim, menos, respondeu ela, ainda tremendo. Mas o convento. Ele sacudiu a cabeça, percebendo que as perdas físicas eram menos importantes do que aquilo que estava guardado. A carga. Mateu abriu o bornal, tirando a lona grossa com cuidado. Dentro, alinhados cuidadosamente, estavam os remédios roubados.